Herói surpreendente socorre idoso caído na rua e revela um segredo chocante do seu passado. Era um dia comum na pequena cidade de São Vicente, onde as pessoas andavam como zumbis, ignorando umas às outras. Lucas, um jovem tímido de 18 anos, sentia o peso da indiferença ao seu redor. Ele costumava se perder em seus pensamentos, sonhando em ser alguém diferente, alguém que fizesse a diferença. Mas ali, naquelas ruas cobertas de monotonia, ele só era mais um. Enquanto Lucas atravessava a rua, algo rompendo a rotina. Um grito cortou o ar. Cuidado! Um idoso de cabelos brancos, montado em uma bicicleta enferrujada, perdeu o controle e caiu. O estrondo do metal contra o asfalto ecoou e a multidão parou, mas ninguém se moveu. O que era aquilo? Lucas sentiu um aperto no peito. Aquelas poucas pessoas que tinham testemunhado não faziam nada. Hesitante, o medo tomava conta dele, mas uma voz interior gritava que ele precisava agir. Ele correu até o homem caído. O coração de Lucas disparava enquanto ele se ajoelhava ao lado de Ernesto, o idoso, que olhava para ele com olhos confusos. Você está bem? Perguntei. Sua voz quase um sussurro. Descerrou os olhos, evidenciando a dor no rosto enrugado. Lucas sentia o calor do chão sob seus joelhos e o pânico dos outros à sua volta, que apenas observavam. Era como se a cidade estivesse em um transe. Não consigo me levantar. Disse Ernesto com a voz trêmula. Com esforço, Lucas ajudou a erguer o homem, sustentando-o enquanto pensava em como levar aquele desconhecido ao hospital. A adrenalina pulsava em suas veias. Ele não hesitou, tirou coragem de dentro de si e chamou um táxi, informando ao motorista que era uma emergência. Durante a corrida, Ernesto olhou para Lucas com uma expressão de gratidão misturada à inquietação. Você é diferente dos outros, murmurou. O jovem se sentiu profundamente tocado, como se aquela simples frase abrisse uma porta que ele nunca soube que existia. Ao chegarem ao hospital, Lucas ficou ao lado de Ernesto enquanto os médicos o examinavam. A preocupação tomou conta de seu coração. Ele se perguntava quem seria aquele homem. Por que tão poucos se importavam? Assim que os exames foram concluídos, a grande revelação veio. Ernesto era, na verdade, um irmão perdido de sua família, desaparecido há mais de 40 anos. A conversa entre eles fluía enquanto Lucas escutava histórias que pareciam saídas de um filme. Mas a história de Ernesto não terminava ali. Ele tinha uma herança, algo que poderia ameaçar não apenas a vida de ambos, mas a estrutura da cidade e mesmo da família de Lucas. Um empresário misterioso, que tinha interesses nebulosos na pequena cidade, começou a se aproximar, como um predador esperando o momento certo para atacar. Agora, Lucas estava em um dilema assustador. Deveria proteger Ernesto, o novo amigo que precisava dele, ou sucumbir ao medo e deixar as coisas como estavam. Um nó se formava em sua garganta ao pensar nas consequências. Com essas questões pairando no ar, Lucas sentiu que sua vida estava prestes a mudar para sempre. A verdade se aproximava, e ao mesmo tempo um caminho repleto de incerteza se abria diante dele. Como eles poderiam desvendar esse passado misterioso e encontrar um novo propósito? E o que tudo isso significaria para o futuro deles? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir.
Enquanto Lucas e Ernesto conversavam no hospital, o clima, que inicialmente era de preocupação, começou a mudar. A tensão flutuava no ar, e Lucas sentiu que algo mais estava por vir. Ele mal tinha tempo de processar a reviravolta de ter encontrado um familiar perdido quando, de repente, a porta do quarto se abriu com um estrondo. Um homem de terno escuro entrou, sua presença imponente e olhar penetrante fazendo o coração de Lucas acelerar. "O que você está fazendo aqui?" perguntou Ernesto, a voz tremendo. O homem sorriu, mas havia uma frieza na sua expressão que fez Lucas estremecer. "Eu vim buscar o que é meu", respondeu o estranho, sem esconder o desdém. "Quem é você?" Lucas questionou, seu medo crescendo. O homem olhou para ele como se o estivesse avaliando. "Um amigo da família", disse, "e Júnior, ou melhor, o que você conhece como Ernesto, tem algo que eu quero." A palavra Júnior caiu como uma bomba. Lucas viu Ernesto ficar pálido. "Júnior, isso não é possível." Lucas pensou, enquanto tentava entender a situação. Que esse homem queria? O que ele sabia? Ernesto olhou para Lucas, e de repente o mundo pareceu girar. "Ernesto, você é Júnior?" Lucas perguntou, confuso. Não pode ser. A cabeça dele estava em um turbilhão. Era como se tudo o que ele achava que sabia estivesse desmoronando. O idoso mordeu o lábio, e em sua expressão havia medo. "Lucas, eu não sou quem você pensa que sou." "Basta!" gritou o homem, aproximando-se e deixando um rastro de desespero. "Eu não tenho tempo para esse joguinho. O que está em jogo é maior do que você imagina." Ele puxou algo do bolso, um documento, e o jogou sobre a mesa. "Você ainda não entende, né? Este homem não, é apenas um irmão perdido. Ele é a chave para um segredo que pode arruinar a sua família e a cidade." "Que segredo?" Lucas balançou a cabeça, sentindo um nó na garganta. A atmosfera agora estava carregada de tensão. Ernesto, ou Júnior, olhou para o documento com olhos cheios de desespero. "Não, não conte a ele. Não agora", implorou, mas o homem apenas sorriu. "Depois de tantos anos, você acha que pode escapar, Júnior?" A história não se esquece. Ele virou-se para Lucas e continuou. "O tio do seu pai disse que estava morto, mas ele voltou porque há algo que ele precisa recuperar." Lucas fixou os olhos no idoso. O que estavam escondendo? O que havia nesse documento? Seu celular vibrou e ele olhou rápido. Mensagem de um número desconhecido. "Cuidado, eles estão chegando." A confusão tornou-se pânico e com o coração acelerado, Lucas percebeu que a vida dele havia mudado radicalmente em questão de minutos. As revelações se entrelaçavam em um caos absoluto. Ele não tinha certeza do que fazer. O homem de terno tinha um ar ameaçador e sua presença parecia trazer sombras ao futuro que Lucas já começava a imaginar com Ernesto. "Por favor, Lucas, me ajude. Não posso voltar para aquele lugar", suplicou Ernesto, lágrimas escorrendo de seus olhos. Mas a dúvida se instaurou na mente de Lucas. Ele perguntou a si mesmo: como poderia proteger alguém que, no fundo, talvez não fosse quem dizia ser? As linhas entre o certo e o errado estavam se tornando cada vez mais nebulosas. Com um nó na garganta, Lucas sabia que uma decisão crucial estava prestes a ser tomada. Era hora de enfrentar os fantasmas do passado, mas ele não tinha ideia do que estava por vir. E aquela mensagem, o que significava? As perguntas invadiam sua mente, enquanto o medo de uma grande tempestade se aproximava. Uma tempestade que poderia levar tudo o que ele conhecia e amava. E a única certeza que lhe restava era que nada, nada mesmo, seria igual a partir daquele momento. Lucas ainda estava paralisado pelo medo, o olhar fixo no homem de terno escuro, quando tudo mudou. A tensão do ar era densa, como um dia antes de uma tempestade. Cada batida do seu coração parecia ecoar em seu peito,
e ele sentiu um nó se formar em sua garganta. Ernesto, ou Júnior, estava quase em pânico. O homem do terno aproximou-se lentamente, seu olhar gélido penetrando no peito de Lucas. Você não vai querer se meter nisso, garoto, disse o homem, com um sorriso desprezível. Existem coisas que você não entende, coisas que são mais perigosas do que parece. Nesse momento, algo na atmosfera mudou. Lucas olhou ao redor. Percebeu que as enfermeiras e médicos haviam sido atraídos por um barulho vindo do corredor. Um grito estridente cortou o ar e o caos se instalou. Lucas virou a cabeça. Viu sombras se movendo. Alguém gritando. Aguentem firme. Nós precisamos de mais segurança. Foi então que um barulho ensurdecedor irrompeu pela sala. Uma explosão. A parede tremia e o som do estilhaçar de vidro ecoou. O homem de terno foi projetado contra a parede, enquanto uma nuvem de fumaça e destroços tomou conta do quarto. O Lucas caiu, cobrindo o rosto com os braços, o mundo ao seu redor se desintegrando em escombros. Lucas, Ernesto, gritou uma voz familiar. Com dificuldade, ele abriu os olhos. Entre a fumaça, conseguiu distinguir a figura de sua melhor amiga, Sofia, correndo em sua direção. Ela tinha um olhar desesperado e estava ensanguentada, mas se movia com determinação. Você está bem? Perguntou, puxando-o para fora da sala, enquanto Carol se espalhava pelo hospital. Ernesto, Júnior, Lucas gritou. Mas a fumaça era densa e ele não conseguia ver. Sentiu seu coração acelerar, um pânico fútil se instalando. E se algo tivesse acontecido com ele? Precisamos sair daqui, Sofia insistiu, puxando-o novamente. Mas Lucas hesitou. Ele não poderia deixar Júnior para trás. Ele o conhecia apenas por alguns momentos, mas essa conexão era real, era forte. E quem era o homem de terno? O que ele queria? Não posso, ele pode estar em perigo, gritou Lucas, tentando se desviar de Sofia e retornar ao quarto, mas ela o segurou com força pelos braços. Você não entende, o homem não é quem você pensa que é. Essas palavras cortaram Lucas como uma faca. Ele olhou nos olhos dela, tentando encontrar algum senso, alguma certeza. O que você quer dizer? Perguntou, sua voz trêmula. Antes que ela pudesse responder, uma nova explosão ocorreu e uma luz intensa iluminou o corredor. O chão tremeu sob eles, e Lucas viu mais pessoas correndo, algumas chorando, outras gritando. Um sentimento de derrota começou a se infiltrar no seu coração. A situação era insuportável, e o que quer que estivesse acontecendo era muito maior do que ele. Júnior Sofia hesitou, e Lucas a pressionou com um olhar ansioso. Ele é seu irmão adotivo. Ele não é quem você pensa. O homem que veio aqui. Eles não têm boas intenções. O segredo que ele guarda é devastador. A revelação atingiu Lucas como um soco no estômago. Não conseguir entender, não conseguir processar. Um nó se formou de noivo na sua garganta, e ele sentiu o chão se desfazer sob seus pés. Precisamos ir, agora, Sofia insistiu, puxando-o, e Lucas cedeu, movendo-se. Mas uma parte dele ainda estava preso naquele quarto, com os segredos de um homem e com a estranha revelação que ele nunca viu chegando. Ele não podia deixar Júnior para trás, mesmo sem entender completamente. Mas quando olhou para trás, a porta do quarto estava fechada, a fumaça começando a se dissipar. O futuro deles era incerto, e a única certeza que restava era que tudo havia mudado e que algo horrível estava prestes a acontecer. Enquanto corriam para a saída, seu celular vibrou novamente. Uma mensagem do número desconhecido. O passado nunca morre e a verdade sempre vem à tona. Proteja-se. A urgência no ar era palpável e o cheirinho de fumaça ainda pairava. O que mais poderia acontecer? E quem eram realmente essas pessoas, se Júnior não era quem parecia ser? O pânico se mesclou à determinação. Eles precisavam desvendar essa trama antes que fosse tarde demais. Lucas e Sofia correram pelo corredor do hospital.
A fumaça ainda pairava no ar, e o pânico era palpável. O som de alarmes e gritos ecoava, ecoando nas paredes enquanto eles tentavam escapar da confusão. Lucas ainda estava com a cabeça cheia de perguntas. O que tinha acontecido? Por que aquele homem de terno estava tão interessado em Ernesto? E por que Sofia dizia que Júnior não era quem pensava que era? Precisamos sair, Sofia disse, puxando-o para perto da saída. Lucas olhava para trás, sentindo peso no peito ao pensar em deixar Júnior sozinho no meio daquela confusão. Mas antes que pudesse responder, uma explosão tremenda reverberou no chão, fazendo tudo ao redor tremer. Era como se o hospital estivesse desmoronando. Vamos! Sofia gritou, e Lucas foi arrastado em direção à saída. Assim que passaram pela porta de emergência, a luz brilhante do sol os atingiu como um soco no estômago. O ar fresco parecia um alívio momentâneo, mas a realidade do que aconteceu os atingiu com força. A sirene de uma ambulância soava à distância, enquanto Lucas buscava entender o que tinha acabado de vivenciar. Precisamos encontrar Júnior, ele exclamou, tentando romper o silêncio aterrorizante. Não podemos. Ele não é seu irmão, Lucas. Ele é. Sofia hesitou, a expressão dela transformando-se em uma mistura de medo e compaixão. O emocional dela estava à flor da pele. Lucas sentiu a tensão enquanto ela se esforçava para encontrar as palavras. Ele é um criminoso. Ele se envolveu em coisas perigosas. O homem do terno é parte disso, e se ele conseguir pegar o que quer, pode machucá-lo. Lucas sentiu a raiva brotar dentro dele junto com um profundo desespero. Como você pode dizer isso? Eu o conheci por alguns minutos, mas ele precisa de ajuda. Nesse momento, uma figura apareceu na esquina da rua. Era o homem de terno, com o olhar firme como uma lâmina afiada. Ele caminhava na direção de Lucas e Sofia, sem pressa, como se o caos do hospital não fosse nada mais que uma leve interrupção em seus planos. Eu não vim até aqui para brincadeiras, disse o homem, sua voz baixa e ameaçadora. Eu só quero o que é meu. Fuja, Sofia gritou, segurando o braço de Lucas, mas a adrenalina travou suas pernas. O homem parecia quase triunfante, como se estivesse prestes a revelar um jogo maior. Você não quer saber o que ele esconde de você, garoto. Júnior não é quem você pensa que é, e o que ele realmente é, você não vai gostar. Mas posso lhe mostrar a verdade. Qual verdade? Lucas perguntou, o medo virando curiosidade. As coisas que ele fez, as vidas que destruiu. Você está prestes a ser um peão em um jogo que não entende. Agora, escolha, continue acreditando nas mentiras ou vire-se e descubra a verdade. Nesse instante, Sofia começou a chorar, seus olhos cheios de desespero. Lucas, acredite em mim. Não podemos deixar ele chegar perto de você. Mas havia algo na voz do homem que fazia Lucas hesitar. E se ele estivesse certo? E se tudo o que ele soubesse sobre Júnior não passasse de uma fachada? Ele sentiu o nó na garganta apertar de novo, as palavras sufocando sua capacidade de pensar claramente. Eu preciso saber, disse Lucas, sua voz tremendo. Então venha comigo. O homem estendeu a mão, mas antes que Lucas pudesse responder, uma terceira explosão ecoou, e o chão estremeceu mais uma vez. Ambos se viraram para ver uma nuvem de fumaça erguendo-se de outra parte do hospital. As sirenes se tornaram mais insistentes, e Lucas percebeu que o caos estava ainda longe de terminar. O homem sorriu de maneira enigmática. É só o começo, garoto. A verdade está prestes a ser revelada. E você pode não gostar do que encontra. As palavras soaram como um presságio, um abalo na sua mente. Ele viu Sofia tentada a correr, mas na sua mente a dúvida crescia. O que ele realmente sabia sobre Júnior? E quem era aquele homem? Fica comigo, por favor.
Não podemos confiar nele, implorou Sofia, segurando-o pelo braço, enquanto a situação se desenrolava à sua volta. Lucas se viu no epicentro de um mistério maior do que ele jamais poderia imaginar, com as decisões pesando como chumbo em seus ombros. Ele estava prestes a embarcar em um caminho que mudaria tudo. A verdade o aguardava, mas a que custo? Lucas encarou o homem de terno, sentindo uma mistura de medo e curiosidade. As palavras dele ressoavam na sua mente e a tensão aumentava a cada segundo. Sofia, segurando seu braço, olhava ao redor, como se esperasse que a qualquer momento algo horrível acontecesse. Mas agora parecia que ele tinha uma escolha a fazer. Eu preciso saber, Lucas repetiu, a voz quase um sussurro, enquanto a ansiedade apertava seu peito. O homem sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Então venha comigo. Ele deu um passo à frente. E a fumaça atrás dele os fez hesitar. Fuja, Lucas! Gritou Sofia, seu rosto repleto de desespero. Mas Lucas não conseguiu sair da frente do homem. Tudo o que ele conhecia estava naquele hospital, e os segredos que cercavam Júnior o apoiavam. Num movimento rápido, o homem de terno estendeu a mão em direção a Lucas. O que você está prestes a descobrir mudará tudo. Enquanto Lucas hesitava, a sirene da ambulância parecia ficar mais intensa, e o mundo à sua volta girava. De repente, algo pesado atingiu o chão ao seu lado. Lucas se virou rapidamente e viu uma mulher no chão, sua roupa ensanguentada. Ela estava tentando se levantar, e seu olhar era de puro terror. Ajuda! Ela gritou, mas antes que alguém pudesse fazer qualquer coisa, uma explosão dissonante ecoou. Um estrondo ensurdecedor fez o chão tremer, e Lucas sentiu sua visão tremer junto. A fumaça encheu o ar novamente, e a dor se atreveu a invadir sua mente. Ele se virou para o homem de terno, mas a figura dele estava desaparecendo lentamente na fumaça. O que está acontecendo? Lucas gritou. Mas as palavras se perderam no caos. Sofia o puxou, e ele estava prestes a seguir quando ouviu um grito familiar. Lucas! Era a voz de Júnior. Ele surgiu da fumaça, assustado e ferido, mas determinado. Você precisa vir comigo. Agora! Sua expressão era de urgência, como se soubesse algo que poderia mudar tudo. O homem havia sumido, mas a confusão só aumentava. A princípio, Lucas se sentiu aliviado ao ver Júnior. Mas, enquanto se aproximava, observou um brilho peculiar no olhar dele. O homem disse que você não é quem pensa. Sir. Júnior hesitou, o suor escorrendo pela testa. Eu sou quem eu sou, Lucas, mas você precisa entender o que está em jogo. Seu olhar se fixou diretamente nos olhos de Lucas. A verdade é mais complicada do que parece. Enquanto Júnior falava, Lucas percebeu algo. Atrás dele, na fumaça, o homem de terno reapareceu. Você achou que eu havia ido embora? Ele riu de um jeito sinistro. Júnior, você pode tentar escapar, mas não pode esconder o que fez. Um nó se formou na garganta de Lucas. O que ele está falando, Júnior? Ele começou a sentir que algo sombrio estava se desenrolando. Desespero inundou o ambiente. E a verdade, que nunca parecia tão próxima, estava prestes a ser revelada. Sofia olhou para Júnior, e um olhar trocado entre eles fez o coração de Lucas disparar. Lucas, eu não sou apenas um irmão adotivo. As palavras de Júnior cortaram o ar. Eu sou parte de uma família que o homem de terno quer destruir. Como assim, parte de uma família? O que você está dizendo? Lucas sentiu seu mundo desmoronar. Ele não conseguia processar as informações. Havia tantas perguntas, tantas dúvidas. E a realidade aterrorizante começou a se encaixar. Ele é seu meio-irmão, filho do seu pai. As palavras de Júnior caíram como uma bomba. Lucas ficou paralisado. As peças estavam se juntando, e as reviravoltas não paravam. No momento seguinte, outro grito ecoou no ar.
enquanto um grupo de pessoas começava a correr em direção a eles. E então, no auge do caos, uma figura conhecida apareceu. Era seu pai. Ele estava pálido e com medo, mas havia um olhar de determinação em seus olhos. Lucas, precisamos falar, ele gritou, mas antes que pudesse explicar qualquer coisa, uma nova explosão ecoou, colocando em risco não apenas seus segredos, mas suas vidas. Lucas se sentiu em um labirinto. O homem de terno estava na sombra, os gritos enchendo o ar, e os laços familiares que ele acreditava seguros estavam com a corda esticada. O que mais estava escondido? Ele precisava de respostas. Mas a verdade poderia custar tudo o que tinha. E nesse instante de incerteza, ele percebeu. O verdadeiro jogo não estava apenas no passado, mas no presente. O que outros sabiam, ninguém poderia imaginar. O futuro deles dependia da escolha que ele fizesse agora. O que era a verdade? E o que era mentira? E a linha entre os dois se tornava cada vez mais embaçada. Lucas encarou o homem de terno, seu coração batendo acelerado. As palavras de Júnior reverberavam na sua mente. Mas agora era seu pai que havia chegado, com um olhar grave e as feições tensionadas. Ele parecia ter corrido longas distâncias, mas não havia tempo. Lucas, precisamos sair. Não é seguro aqui, gritou seu pai, enquanto olhava nervosamente para trás, como se esperasse que os perigos do hospital os alcançassem a qualquer momento. A adrenalina pulsava em Lucas, mas ele não queria deixar Júnior para trás, mesmo enfrentando uma confusão de emoções. As palavras do homem de terno ecoavam na sua mente, como se ele houvesse despejado uma verdade pesada em seu peito. Mas Júnior, o que ele sabe? Lucas disse, sentindo que a realidade estava se distorcendo diante dele. O olhar do pai se tornou sombrio. Júnior não é apenas um irmão perdido. Ele é parte de um jogo muito maior, um jogo que não deve ser subestimado. Justamente nesse instante, uma explosão irrompeu do lado oposto da rua. O chão tremeu, e uma nuvem de fumaça e destroços subiu em um caos avassalador. Lucas sentiu um aperto na garganta e se virou, vendo as pessoas correrem em todas as direções, seus rostos pálidos e aterrorizados. O terror tomou conta do ambiente, enquanto gritos preenchiam o ar. Precisamos agir agora, Sofia gritou, puxando Lucas novamente. Mas antes que eles se movessem, o homem de terno apareceu do lado, caminhando calma e lentamente em direção a eles. Seu olhar era profundo e gélido, quase hipnótico. Acham que vou escapar tão fácil? Ele disse, um sorriso sardônico rompendo sua expressão severa. O foco dele estava em Júnior. Ele tem o que eu quero, e isso não pode ficar livre por muito mais tempo. Antes que Lucas pudesse compreender o que estava acontecendo, Júnior fez um movimento brusco, se colocando na frente de Lucas e Sofia. Não, você não vai colocar suas mãos nele, gritou, com uma certeza que parecia nova e feroz. O homem de terno soltou uma risada baixa. E você realmente acha que pode me impedir? Você não sabe nem o que está em jogo, Júnior. Ele olhou para Lucas como se estivesse avaliando sua alma. O passado dele o tornará o próximo alvo. Você não tem ideia. O que você não sabe sobre a sua família? Chega! Lucas gritou, impelido por uma mistura de medo e determinação. Eu quero saber a verdade. O que você quer dizer com isso? Neste instante, a atmosfera mudou. O homem de terno, em uma fração de segundo, parecia ficar sério. Ele olhou nos olhos de Lucas e disse: a verdade é que sua família está de alguma forma manchada por crimes que você não pode imaginar. E Júnior, ele não é só um irmão, ele é uma das chaves. O que ele fez antes de desaparecer pode destruir tudo ao seu redor. O tempo pareceu congelar. Lucas ficou paralisado. Todos os laços que ele começou a formar com o homem que agora parecia tão distante espencaram pela janela.
Isso não pode ser verdade. Sua mente se agitou com essa nova informação, e Júnior, vendo isso, tentou falar. Lucas, não acredite nele, ele está manipulando tudo. Mas as palavras de Júnior soaram fracas, enquanto o olhar de Lucas se perdeu em um mar de desconfiança. Então, de repente, uma figura familiar apareceu na confusão. Era a mãe de Lucas, emergindo da fumaça, com lágrimas nos olhos e o olhar de desespero. Lucas, não é o que você pensa. Júnior, ele é parte de uma história que nós escondemos de você, uma história sobre a verdadeira família que a gente nunca queria que soubesse. O mundo de Lucas estava desmoronando ao seu redor. Ele olhou para todos os lados, tentando conectar as peças daquele quebra-cabeça sombrio. Antes que pudesse processar essa nova revelação, um tiro ecoou no ambiente e tudo ficou em silêncio. A fumaça desapareceu e as pessoas correram de volta, enquanto seu coração disparava. Dessa vez, Lucas não sabia em quem confiar. O que mais estava escondido naquelas palavras? Desesperado, ele olhou para Júnior, que agora estava pálido, e para o homem de terno, que observava a cena com um brilho triunfante nos olhos. Ele estava prestes a descobrir verdades que mudariam tudo, mas o que isso significava para o futuro deles? E mais importante, que escolhas Lucas estava diante de? Lucas encarou o homem de terno, o coração batendo acelerado. A tensão pairava no ar. O que mais poderia acontecer? Sofia estava apavorada. E Júnior? Bem, Júnior parecia travado, quase como se pudesse voltar atrás no tempo. E então, a realidade mudou. Com um movimento rápido, o homem de terno puxou algo de dentro do casaco, um pequeno objeto prateado que refletia a luz do sol. Lucas não teve tempo de pensar. Antes que pudesse fazer qualquer coisa, o estrondo de um tiro ecoou em seus ouvidos. Ele congelou. A cena se desenrolou em câmera lenta. Júnior caiu, seus olhos arregalados, um olhar de pura dor. Um instante depois, Lucas se deu conta do que acontecia. Júnior, ele gritou, correndo em direção ao irmão, que agora estava no chão, as mãos agarrando a ferida, enquanto o homem de terno sorria satisfeito. Você se apegou a uma mentira, garoto, o homem disse, como se estivesse contando uma simples piada. Seu irmão não é quem você pensa. Ele é um mercenário. Mundo ao redor de Lucas desmoronou. Um mercenário? As palavras cortaram como faca. Isso não é verdade. Ele não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Júnior estava machucado, e agora a verdade parecia escorregar entre seus dedos, tão frágil quanto o próprio corpo dele. Lucas, eu não sou um mercenário. Acredite em mim. Júnior tentou se levantar, mas a dor o abateu. O olhar de Lucas se misturava entre a preocupação e a confusão. Ele olhou para Sofia. Estava paralisada, os olhos cheios de lágrimas e medo. O que mais ela sabia? O que mais estava escondido? Levanta, precisamos sair daqui, Sofia gritou, puxando Lucas pelo braço. Mas ele não conseguia se mover. A cena era surreal. O homem de terno à espreita, Júnior no chão e a adrenalina bombando em seu corpo como um relâmpago. De repente, uma explosão ensurdecedora ocorreu em um canto distante, a fumaça invadindo o céu azul. Não, não, não! Lucas sussurrou, o pânico se instalando, como se tudo ao seu redor estivesse em colapso. O homem de terno observou, com um sorriso tirânico, como se estivesse orquestrando uma sinfonia de caos. A multidão começou a correr em direção à saída, mas Lucas, em um impulso, se voltou para Júnior. Fica comigo, precisamos ir. Ele se agachou ao lado do irmão, rapidamente tentando estancar o sangramento. A vida de Júnior estava escorrendo entre seus dedos, e o desespero começava a dominá-lo. Lucas, eu preciso que você saiba, sua mãe, ela. Júnior tentou falar, mas a dor o impediu de continuar.
Lucas quase não conseguiu ouvir, sua mente atordoada com a confusão e o pavor. O que mais estava prestes a ser revelado? Que mãe? Questionou, sem saber se queria resposta. O olhar de Júnior parecia profundamente perdido, cheio de segredos que agora ameaçavam engoli-lo. Ela não é quem você pensa que ela é. O que fiz, o que eu sou. Isso está ligado ao que aconteceu com nossa família. O homem, ele está atrás de mim por isso. E você está em perigo. O coração de Lucas disparou. Tudo parecia um jogo, mas era real demais. E o homem de terno começou a avançar, os passos lentos como se celebrasse a cena. Sofia estava ali, ofegante, mas o aspecto dela parecia vazio. Lucas, precisamos de um plano, gritou, mas a urgência da situação era opressora. Antes que ele pudesse responder, uma explosão ainda maior irrompeu do hospital. Uma onda de calor e força os atingiu, e tudo girou em um turbilhão de fumo e destroços. Lucas, atordoado, foi jogado para o lado. E tudo que ele conseguiu ver foram sombras se movendo rapidamente. Pessoas gritando. Sofia, Júnior e o homem de terno. Quando a fumaça se dissipou, ele se levantou, o corpo doendo, mas não havia sinal de ninguém. O caos havia engolido tudo. Ele estava sozinho. Nó na garganta se apertou novamente. Agora as suas certezas se desintegravam e só restava a confusão. O que mais ele não sabia? O que mais estava oculto sob a superfície dessa história maluca? E enquanto tentava encontrar a saída, uma nova mensagem pipocou em seu celular. A tela iluminando seu rosto. O que você não sabe pode ser a sua salvação ou a sua perdição. A escolha é sua. A dúvida subiu como uma onda, e Lucas sentiu que cada passo afastava o que um dia considerou verdade. O que mais viria pela frente? Lucas estava paralisado, cercado pela fumaça e pelo caos. O coração batendo descompassado, sentiu o peso das últimas palavras de Júnior como um peso insuportável. Ele é um mercenário. O homem de terno se aproximava, uma tempestade de decepção e medo se formando em seu estômago. E agora, a verdade estava se desenrolando. Uma verdade que ele não estava pronto para aceitar. Você precisa parar de acreditar nas mentiras, gritou Júnior, tentando se arrastar até Lucas. Mas a dor o mantinha preso no chão. As palavras de Júnior estavam perdidas nas sombras do hospital, misturadas ao som ensurdecedor de mais uma explosão. Lucas, preste atenção. Sofia estava ao seu lado, o rosto pálido como cera. Precisamos sair, agora. Mas ele não conseguia se mover, os sentimentos lutando dentro dele como tempestade. Então, antes que pudesse falar, outra figura irrompeu da fumaça. Era sua mãe. Ela estava ensanguentada, a expressão de desespero estampada no rosto. Lucas, ela gritou, correndo em sua direção. Venha comigo, precisamos ir. Ela estava tão próxima, tão ferida. Lucas queria correr aos braços dela, mas a imagem do homem de terno o paralisou. A confusão era densa, como se estivesse mergulhado em um pesadelo. O que você sabe, mãe? O que está acontecendo? Não é hora para isso, Lucas. Ela se virou, lançando um olhar nervoso para a fumaça crescente atrás dela. Precisamos ir já. E Júnior? Lucas olhou para o irmão, que tentava se levantar, seus olhos cheios de dor e fragilidade. O homem de terno se afastou lentamente, como se curtisse o espetáculo. Eu sou quem eu sou, Júnior murmurou, com uma voz trêmula. Mas Lucas não conseguia se concentrar. O que estava acontecendo com ele era maior do que suas palavras. A mãe de Lucas então se aproximou dele, desesperada. Ele não é seu irmão verdadeiro. Ele é seu meio-irmão. As palavras dela cortaram o ar, a revelação pairando na mente de Lucas como um peso insuportável. Eu não sabia se deveria te contar, mas ele é filho do seu pai com outra mulher. O chão parecia se abrir sob os pés de Lucas, como se o mundo inteiro estivesse desmoronando. Como assim? O que você está dizendo? Por que você nunca me contou? Não havia um bom momento, Lucas.
e eu não sabia como. O olhar dela era cheio de dor e arrependimento. Eu fiz o que achei que era certo. Júnior, agora pálido e com o corpo tremendo, tentou se arrastar para mais perto deles. Lucas, isso não muda nada. Eu estou aqui lutando por você. O homem de terno então retorceu os lábios em um sorriso cínico. Olha só que fofura, o irmão que você pensava que era, e a verdade toda se despedaçando na sua frente. Ele se aproximou, a aura de desdém irradiando de sua presença. E enquanto Lucas tentava processar a confusão, um barulho ensurdecedor ecoou pela sala. Uma nova explosão ruiu em um andar acima. O chão tremeu, e a fúria da destruição parecia se descontrolar. Pessoas começaram a gritar, correndo sem rumo. O homem de terno sorria, como se fosse o maestro de todo aquele caos. Eu avisei que a verdade poderia ser sua perdição, Lucas. Tudo parecia tão distante, as palavras girando apenas como borrões. Lucas olhou uma última vez para Júnior, para sua mãe, para o homem interno, e uma pergunta gritando dentro dele. O que mais você está escondendo, mãe? O que mais está por trás disso tudo? Ela hesitou e, nesse momento, sentiu uma lágrima escorrer pelo rosto. É pior do que você imagina, Lucas. A família que você acredita conhecer não é a verdadeira. Não somos quem pensamos ser. Então quem sou eu? A pergunta ecoou e a resposta pairava no ar. O tempo parecia um filme em câmera lenta e o pânico crescendo à medida que tudo começava a desmoronar. Um grito, um estrondo, e a verdade ameaçava criar uma fissura insustentável no coração deles. Enquanto a fumaça engolia tudo ao seu redor, Lucas percebeu que estava em um caminho sem volta, e nesse instante de escolha, o sopro da verdade estava próximo, prestes a mudar tudo novamente. Ele só tinha que decidir se iria se aprofundar nesse abismo ou se afastar para sempre. O que mais poderia acontecer a seguir? Lucas estava paralisado, cercado pela fumaça e pelo caos. O coração batia descompassado, e ele sentia o peso das últimas palavras de Júnior como uma âncora. Ele é um mercenário. O homem de terno se aproximava, enquanto as explosões ao redor faziam o chão tremer. A tensão estava no ar como uma carga elétrica. Sua mãe estava ali, ofegante e ensanguentada, e agora a verdade parecia uma bomba prestes a explodir. Você não pode me deixar, Júnior, gritou, enquanto a dor e a confusão o consumiam. O que você realmente sabe? O que mais está escondido? Lucas, isso não é o que você pensa. Júnior tentava se arrastar, desesperado, mas a dor o mantinha preso. A verdade é bem mais complexa. Eu não sou quem você imagina. A fumaça se espalhava mais rapidamente, e o homem de terno olhava para eles, como se estivesse desfrutando daquele momento. Olha só como tudo se desenrola. Sua família está cheia de segredos. Lucas não podia acreditar naquilo. O que mais ele ainda não sabia? Foi então que a sua mãe se virou para ele com um olhar cheio de dor. A verdade. Nós temos que ir, Lucas. Não é seguro aqui. Sua voz tremia, mas havia uma determinação na maneira como ela o encarava. Ela se agachou ao lado de Júnior, e Lucas viu a fragilidade dela. Ele não é só um mercenário, Lucas. Tem algo mais, algo que pode destruir nossa família. Eu não queria que você soubesse isso, mas... O homem de terno deu um passo à frente. Chega de drama. O que você está escondendo, mulher? As verdadeiras intenções vêm à tona. Ele olhou para Júnior e um sorriso cruel surgiu em seus lábios. As pessoas veem o que querem ver, não é? Um outro estrondo ecoou e tudo ao redor deles parecia estar desmoronando. A adrenalina pulava nas veias de Lucas, enquanto ele lutava para compreender. Ele olhou para Sofia, que estava ali, pálida e com lágrimas nos olhos, e então para Júnior, que tentava silenciosamente se levantar. Foi nesse momento que a porta do hospital se abriu com um estrondo e uma figura emergiu da fumaça. Era a irmã de Júnior. Lucas congelou, o mundo girando em sua volta. "O que você está fazendo aqui?" Júnior exclamou.
o pânico dominando sua expressão. Ela estava pálida, com uma expressão desesperada, e na mão segurava algo que brilhava no meio da fumaça. Ele precisa saber, Júnior, a verdade sobre quem realmente nós somos. As palavras dela atingiram Lucas como um soco no estômago. O homem de terno parecia satisfeito, como se tudo estivesse se desenrolando conforme seu plano. Ele olhava para a irmã de Júnior, como se esperasse algo mais. Não! Júnior gritou, de repente. Ele parecia mais forte. Você não pode. Você não sabe o que está fazendo. Não, você que não sabe, Júnior. Precisamos resolver isso agora. Se ele souber, tudo estará perdido. E então, como se tivesse dado um passo em falso, ela revelou o objeto em sua mão. Um dispositivo que pulsava com uma luz estranha. Lucas sentiu seu coração parar. O que é isso? Ele ficou paralisado, olhando para aquilo. Era um dispositivo que parecia uma bomba. O ambiente ficou em silêncio, enquanto a realidade se firmava sobre eles como uma nuvem pesada. Você nos colocou nesse jogo, Júnior, a irmã disse, com a voz trêmula. É hora de encarar as consequências das suas escolhas. Não, isso não pode acontecer, gritou Júnior, sua voz ecoando no pânico. As explosões se intensificavam e a fumaça tornava tudo ainda mais aterrador. Lucas sentiu um frio na espinha. O que mais estava escondido? A verdade não apenas sobre Júnior, mas sobre toda a sua família estava prestes a se revelar. Enquanto Lucas tentava entender a situação, a irmã de Júnior pressionou um botão no dispositivo. Você vai descobrir a verdade sobre todos nós. E nesse momento, tudo parecia congelar. Para Lucas, o mundo estava prestes a vir abaixo. E o que mais poderia acontecer a seguir? O dispositivo começou a apitar, e Lucas virou para os outros, o pânico inundando seu peito. O que você fez? E enquanto tudo desmoronava, uma única pergunta ecoou em sua mente. O que realmente sabemos sobre a nossa família? A explosão ecoou, e a sala tremeu. O dispositivo em mãos da irmã de Júnior apitava, pulsando como um coração acelerado. Lucas sentiu o medo correr em suas veias. O que você está fazendo? Gritou, o som da sua voz se perdendo no caos ao redor. Júnior, com a dor estampada no rosto, tentou se arrastar, mas mal conseguia se levantar. A irmã dele olhou assustada, suas mãos tremendo. Eu não sabia que isso iria acontecer, mas agora é tarde demais. Você precisa desligar isso, Lucas implorou, mas ela estava paralisada, a incerteza congelando-a no lugar. Sofia começou a empurrar Lucas para trás, tentando puxá-lo para a segurança. Venha, precisamos sair. Mas ele não conseguia desviar os olhos da expressão desesperada da irmã de Júnior. Júnior, Lucas gritou. O que acontece se ela não desligar? Estamos em perigo. Um silêncio tenso se estabeleceu. Júnior olhou para Lucas, e naquele olhar havia um misto de determinação e desespero. Você precisa confiar em mim, Lucas. Não deixe o medo dominar. Lute pela verdade. O homem de terno estava prestes a dar mais um passo à frente, mas hesitou, observando a cena como se tudo fosse um espetáculo. O ar estava carregado de tensão, e cada segundo parecia uma eternidade. Então, como se um clique tivesse se acendido na mente de Lucas, ele fez uma pergunta que havia escapado de sua boca antes. O que mais você está escondendo, Júnior? Qual é a verdade? Júnior respirou fundo, as palavras saindo entrecortadas. A verdade é que essa bomba é a última esperança. Um código. Uma forma de barrar os planos que eles têm para nossa família. Se ela explodir, tudo pode acabar. O terror tomou conta de Lucas. Ele olhou para a irmã de Júnior, que agora tinha lágrimas nos olhos. Você não precisa fazer isso. Você pode nos ajudar a consertar tudo. Um grito estrondoso ecoou. Outra explosão se aproximava do hospital. A fumaça invadiu o espaço e Lucas decidiu. Com um impulso,
Ele correu até a irmã de Júnior, tentando pegar o dispositivo de suas mãos. "O que você está fazendo?" ela gritou, mas o desespero a deixou exultante. "Eu não quero." Mas Lucas, determinado, apertou as mãos dela. "Se a verdade for o que eu preciso, então vamos enfrentá-la juntos." Em um movimento rápido, ele pressionou o botão do dispositivo e tudo ficou em silêncio absoluto. Um brilho intenso tomou conta deles antes de tudo explodir em luz. No instante seguinte, vocês perceberam que estavam todos juntos, em uma sala branca. A explosão não aconteceu. O que sentiam era uma nova realidade. O homem de terno desapareceu e a pele de todos parecia leve. "Estamos salvos?" Sofia perguntou, o olhar incrédulo. "Foi a verdade que nos trouxe a ti." Júnior respondeu, a voz tremendo. Eu sempre quis proteger vocês, mas a vida fez com que eu não pudesse." Lucas sentiu um nó na garganta. Todas as mentiras, todos os segredos tinham se apagado conforme aquele novo entendimento se estabelecia. "O que fazemos agora?" "Agora começamos de novo", disse sua mãe, pegando a mão de Lucas. "A verdade nos libertou, mas o caminho será longo." "Eu vou lutar por isso", Júnior declarou, a firmeza crescendo em sua voz. "Eu não sou um mercenário. Eu queria apenas encontrar um caminho melhor." E enquanto eles se olhavam, a realidade voltava a se moldar. Era um novo começo, mas o mistério ainda pairava no ar. O que mais o futuro guardava? O que mais havia naquela história não contada? Com a verdade revelada, eles tinham um novo horizonte pela frente. Mas quais seriam os desafios que ainda iriam? E enquanto o sol começava a brilhar através de uma janela, a esperança se formava, e assim a jornada deles estava apenas começando. Agora, venho aqui fazer um alerta importante. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora mesmo para alimentar o algoritmo e ajudar a espalhar essas narrativas incríveis. Sua participação é fundamental. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações, teorias e o que você achou do final. Este é o momento para demonstrar seu apoio e compartilhar imediatamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho impactante. Não espere nem mais um segundo. Os verdadeiros fãs sabem a importância de apoiar o canal.